Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Hoje é o domingo da Santíssima Trindade, uma semana, 7 dias após o domingo de Pentecostes, que por sua vez, 50 dias depois do domingo da Páscoa, por sua vez, 40 dias depois do início da Quaresma. Então nós estamos seguindo o calendário litúrgico cristão, o calendário seguido pelas igrejas ocidentais, o cristianismo ocidental, protestante e católico romano. O cristianismo ortodoxo oriental segue um outro calendário, então as datas divergem. As comemorações são as mesmas, mas as datas muitas vezes divergem. Às vezes coincidem, mas nem sempre isso acontece. Mas o domingo da Santíssima Trindade, um domingo no qual as igrejas que têm uma tradição litúrgica costumam recitar o credo chamado niceno, ou às vezes o credo chamado atanasiano, que são credos da igreja antiga que falam a respeito da fé no Deus que é um só, mas que subsiste em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A mente humana não é capaz de compreender, é um mistério. Não somos, a nossa mente simplesmente não dá conta de alcançar esse mistério. Está além da capacidade humana de compreensão. Atanásio, um dos chamados pais da igreja, ele diz que a doutrina da Trindade é tão difícil, mas tão difícil, mas tão difícil, que só pode ser verdade, porque ninguém seria capaz de inventar algo tão complexo assim. É curioso o raciocínio de Atanásio, e eu penso que ele está absolutamente correto naquilo que ele disse. Nós não temos nada a comparar. A que podemos comparar a Trindade? Não existe nenhum paralelo na experiência humana. Uma tentativa simples de explicar a Trindade, mas eu entendo que eficiente, foi aquela usada por Patrício, São Patrício, que foi o pioneiro da evangelização dos povos celtas nas Ilhas Britânicas, né? Corresponde à Irlanda e à Escócia atuais. Patrício, ele tenta falar a respeito de Jesus lá com os celtas, e aí ele se vê diante de um problema. Ele pensa assim, e agora, como é que eu vou falar da Trindade para eles? Eles poderão pensar que eu sou mais econômico, a minha teologia é mais econômica do que a deles, porque eles têm muitos deuses, muitas deusas, e vão falar que eu tenho três só. Mas não são três deuses, é um só. Ah, já sei o que eu vou fazer. Aí Patrício apresenta a folha de trevo. Trevo, essa plantinha tão comum, né, que nós temos aqui no Brasil, e temos em tantos lugares. E aí ele pergunta, né, para os seus interlocutores, né, quantas plantas eu tenho aqui na minha mão? Nossa, uma só. Quantas folhas são? 3. Essas folhas, o tamanho das folhas é diferente? Não. O tamanho das 3 folhas é absolutamente idêntico. A cor é diferente? Não. A textura é diferente? Não. O formato é diferente? Não. Então quer dizer que eu tenho 3 plantas na minha mão. Não, você tem uma planta só. E aí ele continua, né? O Deus que eu vim falar para vocês aqui é como se fosse, eu posso comparar a essa folha. Um Deus só. Mas ele subsiste em 3 pessoas. Assim como o trevo é uma planta, mas que tem essas 3 folhas idênticas em tamanho, textura, formato, cor, tudo. Este é realmente o mistério da fé cristã, que nós aceitamos, quem crê, aceita pela fé, porque não vai ter jeito de entender mesmo. Santo Agostinho, tem uma elaboração muito profunda e muito bonita a respeito da Trindade. Agostinho fala da Trindade do amor. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho e o Pai. A Trindade do amor. A Trindade nos desafia às nossas relações, porque
nós não podemos falar de uma hierarquia da Trindade. A Trindade nos desafia a que nossos relacionamentos sejam marcados por igualdade. E a Trindade nos mostra como que Deus opera a salvação daqueles que creem. O Deus Pai que criou o mundo, Deus Filho que se sacrifica por nós e Deus Espírito Santo que atualiza em nosso coração a obra de Cristo. É difícil de entender? É. Mas nós aceitamos pela fé. Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, clique aí na mãozinha do joinha, compartilhe, inscreva-se se ainda não o fez, e aos que já se inscreveram, vai aqui a minha gratidão.